Fala pessoal, voltei aqui para falar sobre Figma. Como prometido, vou falar sobre Auto Layout na nova interface do Figma, UI 3. Então eu vou trazer aqui sobre espaçamento, sobre alinhamento e principalmente redimensionamento. Eu montei aqui alguns exemplos que eu vou passar com vocês para cobrir principalmente todo o componente do Auto Layout que envolve ele. Então vou falar do direcionamento, vou explicar como é que funciona através dos exemplos, vou falar sobre espaçamento e padding, vou falar também sobre alinhamento, que é bem importante, e principalmente o redimensionamento. Essa parte eu gosto bastante porque tem 3 variações ali, além do limite, máximo e mínimo, mas que você consegue dar muito mais possibilidades dentro do Auto Layout para construir componentes. Para começar, eu trouxe um exemplo para falar sobre alinhamento. Aqui é como se fosse um card, 2 na verdade, que eu tenho a mesma estrutura, só que eu vou trocar conteúdo. Então, simulando aqui que ele não é um Auto Layout, eu vou pegar esse conteúdo que eu deixei do lado para exemplificar. Eu vou colocar ele aqui e, como você pode ver, ele já deu um problema aqui de posicionamento, né? Então eu vou ter que vir aqui ou manualmente posicionar os elementos e ter que fazer isso para o de baixo, que possivelmente vai dar diferença de linha, de espaçamento, e eu vou ter que fazer isso manualmente. Outra forma é o Auto Layout. Então eu vou voltar aqui para a forma original. O que eu preciso fazer basicamente, eu já tenho os 3 elementos, que é o fundo, o título e o texto. Eu posso simplesmente clicar aqui na lateral, o ícone Auto Layout, ou Shift A, que é o atalho, e ele já vai adicionar aqui automaticamente. Como você pode ver, ele simplesmente envelopou tudo e deixou esse componente com redimensionamento Hug, que eu vou falar um pouco depois. Mas eu posso simplesmente vir aqui, aumentar ele de acordo com o que seria mais ou menos o componente. E aí, como você pode ver também, o alinhamento dele, né, que é o que eu quero mostrar aqui nesse exemplo, por default ele sempre vai vir à esquerda no topo, que é esse aqui, ó. Então eu posso trabalhar no centro, na base, no topo, então dá para variar. Aqui eu vou deixar que é o formato que eu quero e vou voltar aqui com os textos novamente. Dessa vez ele já entendeu que o texto está alinhado na base, então ele sempre vai jogar para cima, eu não vou precisar ficar redimensionando. A imagem eu vou colar. Uma dica aqui para imagens, em qualquer contexto dentro do Figma, quando você quiser colocar essa imagem dentro de um outro objeto, outra forma, você pode simplesmente clicar nela, selecionar a imagem, clicar aqui do lado, e vir nesse objeto que você quer adicionar e dar um Command V ou Ctrl C ou Ctrl V. E aqui ele cola automaticamente. E eu posso simplesmente vir aqui, deletar aquele, né, e replicar esse. É só construir antes. E aqui a mesma coisa, eu copio e colo os textos e a imagem a mesma coisa. Copio ela e colo aqui. E agora, como vocês podem ver, eu já tenho um componente que ele já se adapta exatamente o tamanho que eu quero. Indo para um outro exemplo, esse card. Então aqui também ele tem a questão do alinhamento e também do espaçamento. Ele tem 2 tipos de espaçamentos. Então ele tem esses 2 aqui, eles estão com 20 pixels e esse está com 40 pixels. Além de que esse conteúdo está alinhado à esquerda e esse botão está alinhado à direita. Esse componente, se eu clicar no Auto Layout para ele criar, está vendo que ele vai jogar tudo para a esquerda, que é o padrão, só que ele também padronizou todo o espaçamento, né? Então agora ficou tudo com o espaçamento 27. Então se eu mexer no espaçamento, está vendo que ele mexe em todos os 3 espaçamentos, sem respeitar essa diferença. Como resolve isso? Então tem 2 pontos, tem a questão do espaçamento e do alinhamento, que eu quero que só esse botão vá para a esquerda. Então eu vou voltar aqui no objeto sem o Auto Layout
E o que eu preciso fazer é separar. Então eu vou clicar nesses 3 objetos primeiro e transformar ele em um auto layout. Sempre esse botão ou Shift A. Ele vai transformar. Agora ele já está em auto layout, que ele já redimensiona. O espaçamento aqui está com 20, então eu posso vir aqui e mexer. Mas ele está pegando só desses 2 aqui que eu transformei em auto layout. Agora eu posso clicar no card inteiro e novamente criar um auto layout ou Shift A. E ele já vai adicionar aqui. Como ele viu que o objeto estava à direita, agora ele colocou o alinhamento, né, no topo à direita. Só que também tem um outro detalhe que eu gostaria que esse card tivesse. Se eu aumentar ele, eu queria que pelo menos o botão descesse. Uma forma de fazer isso também no alinhamento é eu remover o espaçamento. Então aqui, como é só esse espaçamento que eu quero remover, né, que eu quero só o botão descer, eu posso vir aqui e clicar em alto, que aí ele usa esse espaçamento sempre automático. Então ele vai respeitar o card para definir qual vai ser esse espaçamento. Repare que aqui ele ficou com as 3 linhas, né, em destaque, porque agora ele está pegando toda a altura e não só fixando no topo, como estava aqui. Então eu posso vir ou pelo valor, colocar em alto, ele sempre vai respeitar a altura e ele muda para cá. Ou eu posso vir aqui mesmo no alinhamento e dar 2 cliques e ele também já vai trocar para automático. E agora eu tenho um componente que ele se adapta, o texto está à esquerda e o botão está à direita. Se eu quiser, eu posso vir aqui, colocar à esquerda e aí ele vai vir para cá. Ou centralizado, então o botão vai ficar no meio. Para finalizar, eu vou falar sobre o redimensionamento. Então, como eu mostrei lá em cima, o redimensionamento é essa parte aqui do tamanho do objeto, né? E essas possibilidades de redimensionamento. Então ele afeta tanto o objeto como um todo, o auto layout, ou até os filhos, né? Que são os objetos que estão dentro. Quero trazer então esses 3 exemplos aplicados. O primeiro dele é o Hug. Aqui ele está com todo esse objeto já está em auto layout. Então eu posso mexer aqui que ele redimensiona direitinho, só que ele está na largura, né? Esse aqui ele está como fixo. Então, ele está definindo uma largura fixa, independente do que eu escrever aqui, ele vai manter essa largura. O que funciona o Hug? Então eu vou trocar para Hug, ele vai sempre se adaptar ao conteúdo que está dentro do auto layout. O conteúdo aqui é o texto é curto, ele vai adaptar a esse conteúdo, respeitando, claro, o padding, que é o 32 e o 16. Aqui ele está 32, são as laterais, então se eu colocar 50 ele vai aumentar as laterais. E o 16 é a altura, a parte de cima e a parte de baixo também, se eu colocar 30 ele vai aumentar. E também eu posso fazer individualmente cada lado do padding, tá? O Hug então, ele vai sempre se adaptar. A altura ele já estava como Hug, então se eu vier aqui e adicionar uma outra linha, ele vai sempre respeitar. Isso é muito utilizado principalmente para botão, como eu trouxe aqui. Nesse caso também vou adicionar um Hug, então ele já se adapta automaticamente. Um outro exemplo de Hug é esse botão que eu quero, que ele vai se adaptar, filtro para tipo de pagamentos. Tá vendo? Ele vai se adaptar porque ele já está em Hug. Porém, eu não quero que esse botão ultrapasse a largura da minha tela, por exemplo. Eu queria que ele ficasse mais ou menos até aqui. Só que como você pode ver, se eu der um arrastar no objeto, ele muda para fixo, perde totalmente a diagramação, né? Então fica todo quebrado, né? Uma forma de fazer isso, eu vou voltar aqui primeiro. O objeto, esse que está eu já defini como Hug, eu defini um máximo para ele. Então aqui o máximo é o máximo que ele vai aumentar, por mais que ele esteja como Hug. Eu vou colocar 420, que é mais ou menos o que vai dar aqui, tá vendo? Então ele só vai aumentar até aqui. Eu vou mostrar novamente o que vai acontecer. Ele vai quebrar, tá vendo que ele quebra a linha, mas para não quebrar a largura do botão. Uma forma de fazer isso sem quebrar a linha do botão, e uma coisa que dá para fazer no texto é aqui na lateral em propriedades da tipografia, né, do texto, aqui embaixo eu consigo truncar ele em uma linha. Então se passar
o texto do espaço que ele tem, ele vai colocar um reticência, ele vai colocar os 3 pontinhos. E assim eu consigo criar um tipo de botão que ele vai se adaptar sem eu correr o risco de quebrar o botão ou fazer ele ficar em 2 linhas ou aumentar maior do que eu queria. Um outro exemplo é o Fixed. Então aqui de fato é você fixar o tamanho do auto layout. Então aqui, como você pode ver, eu tenho 2 cards que eles deveriam ser iguais, porém cada card tem uma quantidade de caracteres. Então aqui, como ele está, nesse caso, está em hug, altura, né? Ele vai pegar exatamente o conteúdo e se adaptar a ele mantendo os paddings. O que eu posso fazer aqui é simplesmente aumentar até esse outro, e eu quero que esse seja o tamanho fixo do meu card, independente da quantidade de conteúdo. Porém aqui, como ele ainda está em hug, se eu colocar mais texto, ele vai aumentar, certo? Então eu também preciso vir aqui nele e colocar como um fixed. Tem 2 formas de mudar, né, o fixed. Ou eu venho aqui e clico, ou simplesmente arrasto e ele já vai definir como fixo, tá? Se eu colocar texto, tá vendo que ele manteve o card, só que tá quebrando o layout, né? Aí aqui é a mesma coisa, eu venho no texto, em propriedades do texto aqui embaixo, e coloco para truncar o texto, porém aqui eu vou deixar 3 linhas. Então ele vai sempre manter no máximo 3 linhas, eu posso fazer o mesmo para esse, caso no futuro ele tenha mais conteúdo. Então agora se eu vier aqui e adicionar mais textos, ele vai jogar 3 pontos e não vai deixar quebrar. Aqui eu tenho um componente que eu também quero que ele seja fixo, está respeitando a quantidade de texto. Para ser fixo, basta eu vir aqui e definir como fixo e colocar aqui, por exemplo, 300 de largura, e esse eu faço a mesma coisa, fixo, e coloco 300. E aqui, como o texto, você pode ver que ele está em hug, só que o auto layout está fixo, eu tenho que vir aqui nele e adicionar como um fill. Ele vai se adaptar dentro do auto layout. Esse aqui eu faço a mesma coisa, caso precise, certo? Por último, ainda no redimensionamento fixo, aqui ele também já está em auto layout e eu quero que ele aumente, porém essa lupa eu quero que ela fique do lado direito. Então aqui ele já está como fixo, já defini ele como fixo porque eu arrastei, então ele passa a ser fixo automaticamente. E aí, para fazer essa lupa vir para a esquerda, é o exemplo que eu dei lá no início do espaçamento aqui eu deixar automático. E aí automaticamente ele vai jogar, ele vai distribuir para todo o componente, o conteúdo. Então ele vai deixar espaçado para sempre respeitar os paddings aqui, no caso 32 na esquerda e 32 na direita. E por último, o fill. Esse aqui ele funciona principalmente para objetos dentro do auto layout, que são os filhos, né? Como eu mostrei aqui, o fill ele vai sempre preencher todo o auto layout respeitando os paddings. Eu quero que aqui aconteça a mesma coisa, então eu quero que quando eu fizer um redimensionamento, ele se ajuste automaticamente e quebre linha, né? Então o que eu preciso fazer aqui? Transformar esses 3 em auto layout. Agora, pode ver que eu vou mexer aqui e não vai acontecer nada. O que eu preciso fazer nesses objetos é selecionar eles 3 e deixar como fill. Então agora eles vão se adaptar ao componente que eu criei. Aqui eu já tinha deixado um mínimo, tá vendo que ele tem uma linha vermelha? Então em cada auto layout aqui do card eu deixei um mínimo. Eu vou mostrar aqui, ó, mínimo 150. Então cada um dele tá com 150 de mínimo, tá? Isso aqui vai ser importante para eu conseguir fazer eles quebrarem a linha. Um outro ponto que é o alinhamento do auto layout, que é vertical, horizontal ou rapid, que ele vai quebrar a linha. Então nesse exemplo aqui é o que eu quero fazer. Agora eu vou adicionar esse aqui nesse objeto todo. Agora aqui eu tenho como se fosse uma tela, né?
e toda vez que eu redimensionar, tá vendo que ele já vai quebrar de linha automaticamente com os componentes. Então o fio funciona muito tanto para esse exemplo de quebra de linha, ou até mesmo se eu tiver só um objeto, vou apagar esses dois, e eles se adaptam automaticamente, tá vendo? Então aqui eles sempre vão respeitar a largura do componente do Auto Layout. Espero que tenham gostado. Eu vou deixar aqui todos esses exemplos sem aplicação do Auto Layout para vocês, caso vocês queiram testar. Vou deixar lá no meu Figma, na comunidade. Fique à vontade de baixar, testar. Se ficar com alguma dúvida, manda aqui nos comentários e até a próxima. Valeu!